Mitos e verdades. Oferecimento. Cassemi, sempre à frente, cuidando de você. Bom, pessoal, você pediu pelo WhatsApp e a gente volta a falar sobre dores de coluna. E a gente recebe aqui o médico ortopedista e traumatologista, especialista em patologias da coluna, doutor Marcel Marques. Tudo bem? Tudo ótimo, Rodrigão. Doutor, o senhor esteve comigo no rádio uma vez, né? Aqui no Mitos e Verdades o senhor nunca veio. Não, primeira vez que a gente Primeira vez no Mitos e Verdades. Isso. Doutora, muita gente, né, mandou no WhatsApp, doutor Ricardo, se eu não me engano, veio da última vez, e muita gente mandou diversas perguntas sobre coluna. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: quais são as profissões dessas pessoas, dos pacientes de vocês, que mais procuram com dores na coluna? Boa noite a todos, boa noite telespectadores, Rodrigão. Geralmente nós temos os pacientes que exercem aquelas funções que fazem muito esforço, pegam peso, pacientes que lidam com máquinas pesadas, esforço excessivo repetitivo, carregadores, dentre esses pacientes que acabam procurando a gente. Mas não só eles necessariamente, pacientes que também exercem funções que não tem tanto esforço acabam apresentando por decorrência da má postura muitas vezes. É verdade, doutor, que cada vez mais cedo crianças têm apresentado, né, dores na coluna devido à má postura, principalmente pelo uso de tablet e celulares? Sim. Cada vez mais no consultório a gente temos presenciado pacientes novos, né, geralmente crianças e adolescentes, com dores importantes na coluna, muito decorrente da má postura, pelo celular, por tablet, falta de atividade física, muitas vezes pelo uso inadequado da mochila, utilizando só uma das alças. Isso prejudica? Prejudica. Se você pensar que utilizando uma alça só, você desequilibra o tronco dessa maneira. Então, consequentemente, você vai acabar tendo dores precoces. Bom, a gente está vendo aqui um esqueleto, né? É uma coluna isso aqui, doutor. Exatamente. Essa coluna está certa ou está errada? Tá certo. Ela está certa? Essa aqui é a nossa coluna que deveria ser certa. Exatamente, são as nossas curvaturas da coluna. Quando eu começo a ter dor na coluna, o que acontece aqui? Por exemplo, primeiro de tudo, quando você evolui com dores na coluna, é sinal que você tem alguma instabilidade na coluna. Uma fraqueza muscular na região posterior, na região do abdômen, que faz a escora anterior da coluna. Consequentemente, você leva a um desgaste precoce das articulações da coluna e a uma degeneração dos discos intervertebrais que tem entre cada vértebra. Bom, vamos mostrar aqui. Pega esse detalhe aqui para mim, Bartô, por gentileza. Ó, isso aqui é um disco. Exatamente, um disco intervertebral. Então, como o pessoal fala assim, hérnia de disco é o quê? Hérnia de disco é quando você tem uma lesão desse disco e o conteúdo, o núcleo do disco acaba extravasando e ele comprime a saída de um dos nervos aqui que a gente está vendo. Mas aí pode acontecer num disco ou em todos que acontecem ao mesmo tempo? Não, dificilmente em todos acontece. A não ser que seja assim, de repente um trauma importante, alguma coisa. Mas aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, aqui temos uma hérnia. Essa parte vermelha aqui, ó. Que foi um exemplo da hérnia. Que o núcleo dela provavelmente rompeu o anel externo e agora ele está pegando em cima da saída do nervo. Aqui, ó, o nervo está bem nessa região aqui. E acaba comprometendo, dando dormência na perna, formigamento, perda de força e a dor que irradia. Doutor do céu, existe esse termo coluna travada. Ah, minha coluna travou. É verdade? A coluna trava? Às vezes a dor é tão intensa que acaba, infelizmente, levando a travar as costas, que o paciente não consegue se movimentar e que no movimento ele acaba apresentando uma dor muito mais intensa do que em repouso. E acaba travando realmente, ele fica travado, parado para se preservar. Meu Deus, doutor. Olha, eu já falei que tá proibido o médico ortopedista aqui, porque na hora que ele começa a falar, eu já sinto todas as dores possíveis. Agora, doutor, analgésico passa dor na coluna? O analgésico ele vai passar a dor momentânea, mas o importante é procurar o especialista para tratar a causa da dor. É um ortopedista que eu tenho que procurar. O ortopedista, o neurocirurgião, em geral, o ortopedista que trauma as principais patologias da coluna. Bom, pessoal, vai mandando tua pergunta 67-984-24-2097, 67-984-24-2097. Bom, a pessoa que está com dor na coluna, existe isso, eu já ouvi isso, que é a gente dormir no chão para consertar a coluna. Isso existe, doutor? Eu já vi muitos pacientes falando isso. Eu acredito que a melhor maneira de dormir seria você achar um colchão que se encaixe melhor para você. Não acho que um colchão muito mole ou muito duro, nem muito pouco. Tem que ser o colchão que adequa melhor a tua coluna. Porque quando você deita, o colchão tem que apoiar de volta o nosso corpo. O colchão não pode permitir que o corpo afunde nele ou que fique como se fosse uma superfície rígida. Porque senão ele não vai estar te acomodando. Então essa história do chão é mito? É mito. É mito? É mito. Olha, vou parar de dormir no chão então, hein? E o travesseiro? Importante, o travesseiro ele não pode ser nem um travesseiro muito alto nem muito baixo. Você imagina que você dormiu do lado esquerdo seu. Você pegar um travesseiro muito alto, ele vai empurrar a tua cabeça.
consequentemente ele força essa musculatura do lado que está deitado e alivia, e acaba proporcionando dor desse lado. E um travesseiro muito baixo força de maneira oposta, forçando essa região lateral, causando um desequilíbrio e causando dor também. Bom, pessoal, olha, chegou uma pergunta aqui do Dr. Marcel. Doutor, é mito ou é verdade que o obeso, ele tem a coluna mais frágil do que uma pessoa que não é obesa? Não, isso é mito. É mito? O que é verdade é que a obesidade, ela adianta as dores da coluna. Nos estudos mais recentes, que a obesidade a longo prazo, ela pode ser tão maléfica quanto o cigarro. Um congresso recente que teve. Então a obesidade, ela auxilia no desgaste precoce, na degeneração do disco, sobrecarrega todas as articulações, não só a coluna, mas quadril, joelho, tornozelo em si, acaba sobrecarregando isso. Doutor, e a gente que faz, por exemplo, a gente tá aqui o dia inteiro em pé, aí a gente vai lá e dança, faz o dança gatinho. A gente dança, pessoa que se movimenta demais, mexe aí todos os ossos possíveis. Corre o risco de sofrer dores da coluna lá na frente? A Anitta, por exemplo, a Anitta só rebola, doutor. E ela o que é a coluna dela? É verdade. Você tem que ter sempre uma parcimônia nesse aspecto. Você não pode também exagerar nem não fazer nada. A gente sabe que hoje a atividade física é vida. Isso é fato, não tem jeito. Se você não praticar atividade física precoce desde a sua idade mais jovem, na sua velhice você vai ter dores precoces. Com certeza. Salto alto, doutor. Salto alto incomoda. Incomoda? Pode Sim. provocar dores Pode na coluna. provocar dores Mas na o coluna. pé lá embaixo, doutor? Mas consequentemente, quando a mulher coloca o salto alto, ela faz essa posição com o pé e ela acaba causando um desequilíbrio na coluna. Ela desloca o centro de gravidade para conseguir andar sobre o salto e acaba desequilibrando as forças musculares. Bom, você é do ITC vertebral, é isso? CTC vertebral. Como? CTC vertebral. CTC Centro. De tratamento de coluna de Mato Grosso do Sul. CTC Vertebral é o Instagram de vocês, @CTC Vertebral? Isso. Pessoal, vai lá no Instagram, @CTC Vertebral, para vocês terem mais detalhes. Doutor, obrigado pela sua participação, Obrigado, bastante senhor. didático. Mande um abraço ao doutor Ricardo. Pode deixar. Viu? Lá do CTC Vertebral. Doutor do céu, já tô com uma dor no ombro aqui, ó. Já tô com uma dor no ombro aqui. Meu Deus do céu, doutor. Pessoal, obrigado, viu, Obrigado, doutor? doutor. Gente, se você tem alguma sugestão, te mandar um abraço pra Vanusa, que tá aqui dentro. Vanusa, como que é o pessoal lá da TVI? Como que é o nome? Da minha colega? Keiliana, te mandou um abraço pra você. Quem que é? Marcos Adriano te mandou um abraço pra você. Quem mais tá lá? Lucas Mamé, o Lucas, que trabalhou aqui com a gente, o Lucas Mamed, ó, beijo pra você aí, ó, um abraço ao Claudeir, ao Tom, pessoal, tudo da TVI, a TV Interativo. Gustavinho, né, trabalhei lá, trabalhei 6 anos, a Vanusa que tá aqui, ó. Gente, ó, te falar da Cassemes agora, com saúde não se brinca, não é mesmo? Por isso, a Cassemes oferece atendimento completo para quem é beneficiário, da prevenção ao tratamento, isso mesmo, viu? Com o Centro Médico de Diagnóstico Avançado da Cassemes, quem é beneficiário Cassemes tem à disposição profissionais de inúmeras especialidades médicas, incluindo fisioterapia ortopédica em um só espaço. Pessoal, quem tem Cassemes tem tudo, viu? Tá bem assistido, tá bem assegurado, é incrível, né? É muito mais comodidade para cuidar da sua saúde por inteiro. Do diagnóstico ao tratamento, então você já sabe. É beneficiário da Cassemes? Precisou de consulta médica ou atendimento fisioterápico? Agende já seu atendimento pelo telefone 3056-9800, 3056-9800. Mas se o que você precisa é colocar os exames em dia, a Cassemes tem também, viu? Tem o Centro de Diagnóstico Avançado Cassemes, que possui uma estrutura completa, com padrão de alta qualidade, que você já conhece e confia, e que é a garantia de excelentes resultados. Pessoal, e o melhor, também atende outros convênios. Fique ligado, para agendar o seu atendimento no setor de análises clínicas, tem um telefone especial para você. 3026-8819, 3026-8819, ou caso precise de exames de imagem como raio-x, ultrassonografia, mamografia, ressonância, entre outros, ligue para Cassemes. Gente, isso é Cassemes, né? Sempre à frente cuidando de você por inteiro. E esse foi o quadro Mitos e Verdades dessa terça-feira.